Slava Jesus Cristo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, querida comunidade. Hoje, sábado da 12ª semana depois do Pentecostes, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Naquele dia, reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupardes com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É permitido não pagar o imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhes então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu-os de admiração e, deixando-o, retiraram-se. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Meditando a palavra, as autoridades judaicas queriam colocar Jesus em uma situação difícil quando lhe fizeram uma pergunta sobre o pagamento do imposto devido ao imperador romano. Havia um ressentimento popular diante do odiado imposto, o que colocaria a população contra Jesus caso sua resposta fosse positiva. Se dissesse não, estaria fornecendo aos seus adversários elementos para uma acusação política e assim obteria de Pilatos a sua condenação. Mas diante da pergunta, o mestre não se deixa intimidar pela pergunta traiçoeira, nem muito menos suaviza sua resposta diante da bajulação dos seus interlocutores, mas lança-lhes um grande desafio: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dar a César o que é de César não significa apenas restituir-lhe uma moeda, mas reconhecer o que de fato pertence a César. O paralelo entre o que é de César e o que é de Deus se faz pela pergunta central de Jesus ao pedir que lhe mostrassem uma moeda. De quem é a figura e a inscrição? Enquanto o imperador fez cunhar a sua imagem sobre a moeda, símbolo do seu domínio opressor, Deus não colocou a sua imagem em qualquer coisa que servisse de instrumento de senhorio déspota, mas criou o ser humano com liberdade e dignidade, fazendo-o à sua imagem e semelhança. Portanto, o ser humano é de Deus, é a sua imagem e só se realiza plenamente quando está relacionado e em comunhão com a sua imagem. Hoje em dia vivemos a grande crise da identidade do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, mas deformado segundo a imagem das ideologias dominantes. Abandona-se a inscrição contida na própria natureza criada por Deus, na tentativa compulsiva de escrever por cima dela de modo violento e opressor, forjando uma pseudo-realidade imposta pelos Césares modernos, disfarçados de benfeitores da humanidade. É preciso ter a coragem de obedecer a ordem de Jesus: dai a César o que é de César, a moeda, e a Deus o que é de Deus, a própria vida. Um feliz e abençoado dia a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Slava Jesus Cristo.